Fala aí, monstrinho, monstrinha, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast aqui do Sales Club, né? Segunda temporada, recheado de gente boa. Olha, eu sou o Thiago Concer e eu não sou bom em muita coisa, mas numa coisa eu sou bom, que é me conectar com gente muito melhor do que eu, né? E aí, o legal do podcast do Sales Club é isso. Tô sempre trazendo um cara bom. Talvez eu não manda bem, mas a pessoa que vem, ela dá um show aqui. E dessa vez, eu ajudo. Na verdade, eu uso como desculpa. Eu trago pessoas que eu gosto muito, que eu tenho dúvida, né? E eu trago para tirar as minhas dúvidas e vocês se beneficiam disso também. Dessa vez, eu trouxe um parceiro nosso, né? Que a gente já fez negócios. Eu sou muito fã e pretendo fazer novos negócios com ele, que é o Rafael Lassans. O Rafael Lassans, cara, foi um dos primeiros caras a tratar o assunto mais aprofundado de growth, né? Depois veio um monte de gente, enfim, tem um monte de coisa, a gente vai discutir sobre isso, o que é, o que não é, o que tem de balela por aí. E principalmente, o que eu mais gosto na definição do Lassans aqui é métodos não convencionais, cara. Porque quem conhece um pouco do trabalho, como a gente já, inclusive, contratou com o conselho do Lassans, os métodos não convencionais e pior, cara, eu tenho que admitir, funciona. Lassans, obrigado, velho, por ter vindo aí. E fala um pouquinho também do teu business, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais de como que escreve Lassans. Não, para começar, obrigado pelo convite. Obrigado, é sempre um prazer. A gente se encontrava na pista, nos eventos, depois nos negócios e agora convidado aqui. Então é um super prazer estar com você aqui. Bom, eu já faço isso, né? Já trabalho com marketing digital aí há acelerando empresas há mais de 20 anos, né? Meu primeiro CNPJ de 99, então vai fazer, acho que mês que vem, 23 anos aí da minha primeira empresa de internet. E desde então só fiz isso, né? De acelerar a empresa, prestando muitos serviços como agência, sempre tive agência e também fui fundador da primeira agência de growth aqui do Brasil, o Growth Team, que vai fazer talvez 6 anos aí no decorrer desse ano. A gente já atendeu aí mais de 130 clientes em 7 países diferentes e trazendo essa pegada de que a gente vai conversar um pouco mais de cultura de experimentação, tudo baseado em dados, metodologias ágeis, estratégias não convencionais, esse tipo de coisa, que é um pouco do que é o contexto e o conceito de growth, né? Legal. Bom, primeiro eu acho que essa é um termo ainda que no meio a gente conhece, entende, até usa muito, inclusive usa às vezes até de forma errada, sim, né? Sim. Porque parece ter uma coisinha um pouco diferente, tem um hackzinho ali, já chamam de growth, né? Total. Você sabe melhor do que ninguém. E aí, de novo, e baseado nos indicadores, que é o que todo especialista que vem para cá, independentemente da sua área, né, que em geral é de business, mas qualquer área que seja, a gente volta de novo para a questão dos indicadores. Perfeito. O que é, até para deixar bem claro para as pessoas, o que é o growth? Cara, se você for digitar no Google ou no Wikipedia, provavelmente a primeira definição vai ser marketing orientado a experimentos. Legal. O que eu concordo em partes, porque no fundo, primeiro que growth é uma visão muito maior do que marketing, né? A gente tem a falsa percepção de que growth é marketing, produto e vendas, mas no fundo não é, né? O growth é essa cultura de experimentação para melhorar os indicadores chaves da empresa. Ponto final. Também usa marketing. Você pode. Na área de marketing tem seus indicadores, a área de vendas tem seus indicadores, a área de RH tem seus indicadores, a área de contabilidade tem seus indicadores. Cada área, cada departamento que tem um indicador, você pode ter uma cultura de experimentação e de testes para melhorar esses indicadores. Vou dar um exemplo prático aqui. O Nubank. Né? O Nubank tem um grande desafio na área de RH. Precisa de contratar talentos muito rápido e precisa reter muitos talentos para poder dar suporte ao crescimento exponencial deles. Então, é uma área muito importante. Eles usam cultura de experimentação na área de RH. Então, eles fazem testes com processos seletivos diferentes, mais rápidos para contratar mais rápido. Não convencionais. Programas de benefícios para também reter melhor. Tudo são testes. E quando aquele teste tem um resultado positivo, vira um playbook, vira um processo, se coloca em produção, vamos dizer assim. Então, tudo que pode ser medido, você pode criar testes para melhorar esses indicadores, não necessariamente para marketing e vendas, mas é onde é mais usado, porque é onde o sapato costuma apertar mais nas empresas. Então a galera busca esse tipo de coisa. E talvez seja também uma área onde você consegue
meio que ver mais rápido ou mais claro, né? Porque tem ali um número, até os próprios indicadores das áreas é mais fácil. Provavelmente eles vão ter, as empresas vão ter indicadores mais sólidos na área de marketing e vendas do que na área de contabilidade, por exemplo. Ou do próprio RH. Sim, né, sim, agora, claro, tá vindo mais um indicador. Exatamente. Retenção, né? Exatamente, então, assim, exatamente. Acho que dá para fazer isso. Mas essa foi muito legal. Quer dizer, a gente, em geral, só usa o termo growth para vendas e marketing. Acho que é campanhas. Growth é campanha, não necessariamente. Isso, campanha faz parte do cardápio, do nosso repertório de growth, como qualquer outra coisa. Isso aqui pode ser, vamos fazer. Será que se a gente fizer um podcast, a gente engaja mais a nossa audiência e gera mais lead qualificado? Essa é uma hipótese. Então você poderia fazer esse podcast e depois avaliar se essa hipótese se confirma ou não, que é a premissa do método científico, né? Exatamente o que eu ia falar. Então, em geral, é muito semelhante. O growth. Total. Assim, growth é uma embalagem contemporânea para conceitos que já são usados e aplicados há centenas de anos, inclusive como método científico, né? Então tem que ter, em geral, uma tese, formula uma hipótese, roda um teste, um experimento e avalia o resultado para ver se corrobora, se confirma ou não a hipótese inicial. Óbvio que tem a espinha dorsal de growth é método científico, mas junta método científico com metodologias ágeis, né, com agilidade em processo, ciclos curtos de teste, os famosos sprints, que aí empresta um pouco de Scrum, de metodologia Lean, né? Então a gente também usa conceitos de metodologias ágeis no nosso dia a dia, e também tudo baseado em dados, muito baseado em métricas e dados reais. Eu gosto de falar que growth não é aquela... Muita gente também imagina sempre que growth é aquela bala de prata porque vê os cases, os outliers, né? Então, poxa, é o case do Dropbox, é o case do LinkedIn, é o case do YouTube, é o case do Hotmail. E usa como se fosse um padrão para todos. Exatamente, mas está tratando a exceção como regra, entendeu? E no fundo, essas são as exceções. Growth, como é um processo de experimentação contínua, é que nem juros compostos. Você faz um teste hoje, aumentou um pouquinho. Legal, o teste de amanhã é em cima do incremento de hoje, o teste de depois de amanhã é em cima do incremento de amanhã. Então você vai juntando juros sobre juntos, que aí quando você junta isso, aí sim você tem aí um crescimento exponencial. Então dificilmente você vai ter a bala de prata. E também é o seguinte, growth não é a solução mágica, mas esse processo de teste, ele reduz risco. Né? Porque a gente testa antes de investir tempo, energia e dinheiro em coisas que talvez não funcionem. Então é que nem botar o pezinho na água para medir a temperatura antes de mergulhar. Então você faz o teste gastando pouco, do jeito que dá, e aí o teste é do jeito que dá mesmo. Óbvio que para o cliente final é tudo bonitinho lá, naquele esquema. Mas da porta para dentro, cara, pode estar Ctrl+C, Ctrl+V na planilha, não tem problema, porque você quer validar a hipótese. A partir do momento que a hipótese é validada, aí sim você gasta tempo, energia e dinheiro para fazer direito. Entendeu? Então o growth também é uma metodologia e um conceito bem legal para mitigar risco. Né? E isso parece que quando a gente fala de growth, parece que é tudo muito óbvio. Você fala, pô, Rafael, mas isso não é óbvio, cara. Pô, mas não é assim que se faz? Cara, não. Faz diferente disso? Não é assim que se faz, porque a gente tem uma cultura de campanhas. As agências, as áreas de marketing têm uma cultura de campanha, não uma cultura de teste. E o teste vem antes, é predecessor às campanhas. Primeiro você faz os testes e com resultados positivos, aí sim você torna e cria campanhas. E isso é muito difícil, esse conceito. E por que então todo mundo não faz nesse modelo? Cara, até porque primeiro é novo esse processo, assim, em termos de disseminação, porque você pega Vale do Silício, já se faz isso empiricamente no sangue há 20, 30 anos, desde os anos 80, já se faz esse tipo de cultura de criatividade, de testes rápidos, de análise de dados, isso já é muito comum. Né? Inclusive, eu tive um dos investidores na época que eu tive startup, foi o fundador do Booking.com. O Booking.com, notoriamente, é uma das maiores máquinas de experimentos da história. Né? Então, eles rodam mais de 1000 testes por mês, assim, todo mês, já há 20 anos. E foi lá que eu aprendi, inclusive. Eu fui para a Holanda aprender com o fundador do Booking, com o time do Booking, como fazer isso, porque na época que eu tinha startup, a gente tinha cabeça de campanha. Então ele chegou lá, investiu na minha empresa e perguntou, Rafael, quantos experimentos vocês fizeram esse mês? Eu falei, nenhum. Rodar uma campanha. Falei, não fiz nenhum. Eu fiz, sei lá, 3 campanhas. Eu tomei a maior porrada profissional da minha vida, né? Porque o cara, fundador do Booking, um holandês, inteligentíssimo, bilionário, falou, Rafael, me desculpa, mas
Não é assim que funciona. Então, ou você faz os testes que vão trazer números e verdades para você rodar campanhas, ou talvez não tenha nem mais dinheiro no mês que vem do que a gente investiu. Então, vamos para a Holanda que eu vou te mostrar como é que se faz, junto com os caras mais fodas lá do Booking.com. Aí eu aprendi um pouco da dinâmica, da metodologia do processo. Aí eu voltei, o cara do teste, o cara do experimento. No mês seguinte ele voltou, quantos testes vocês fizeram? Eu falei, a gente fez 4. Ele falou, beleza. Aí tá tudo certo, começa assim, começa mais devagar e manda brasa, entendeu? E é difícil, que no seu caso que você trabalha com consultoria, é difícil até para o cliente entender isso, né? Super. Né? Super. Porque parece que... Você tá certo. Né? Parece que, não, ele não sabe o que está fazendo, tem que testar. Porque não é ainda metodologia ágil, que ainda não é muito comum, né? Primeiro, é mais fácil falar do que fazer. Né? Assim, é mais fácil falar do que fazer, como tudo. Segundo... Velocidade é muito importante, porque eu posso... Vou generalizar aqui que pelo menos 50% dos testes vão dar errado ou vão ser inconclusivos. Então, se você colocar isso numa dinâmica de tempos e movimentos, imagina, você faz um teste por mês. Cara, de repente você está no mês 6 e no ponteiro não mexeu. Estatisticamente falando, com metade dos testes podendo dar errado, pode acontecer. Mas se você faz um teste por semana, você já tem estatisticamente chance de mexer o ponteiro 2 vezes. Se você faz 2 testes por semana, estatisticamente você tem a chance de mexer o ponteiro 4 vezes naquele mês. Então, velocidade é muito importante e não é fácil ter velocidade, porque quanto maior e mais engessadas as organizações, mais difícil é para trazer essa dinâmica de velocidade, porque tem muitas aprovações, muitas validações, muitos testes dos testes, muito perfeccionismo. Não, isso não pode sair desse jeito, entendeu? E o teste tem que ter, a área de growth tem que ter essa autonomia para conseguir emplacar essa velocidade, o que não é tão fácil assim. Né? E que talvez por isso explica tanto a diferença do... E tudo bem, que tem ali suas necessidades, mas a diferença tanto quando você vê uma empresa onde tem o dedo do Estado e uma privada, você vê a velocidade que anda, justamente por isso, né? A falta de teste, né? Acho que a impossibilidade, esses atritos que tem com relação a teste. E talvez esse desafio de testar, ver se isso faz sentido, tá? Eu estava notando aqui que esse desafio de testar, eu acho que a maioria não faz, primeiro, pelo menos pelo que eu vejo no dia a dia. Acho que o primeiro fator é falta de dados, né? Falta de dados... Porque sem dados... Eu vejo que assim, quando a gente começou a criar a empresa, depois que a gente veio trazendo dados, gente de dados financeiros, eu consigo, numa semana, tomar 20 vezes mais decisão de quando no começo não tinha. E a maioria dos lugares... Vou pegar um exemplo simples para embasar essa minha pergunta. CRM. Né? CRM, você tem uma fatia muito pequena das pessoas que utilizam. Perfeito. E das que utilizam, quando a gente usa lá, né, o Fábio, que quando a gente vai na mentoria, o Fábio dos mentores lá, né, que ele abre aí. A hora que vai, os poucos que utilizam, quando abre, está tudo errado. Quer dizer, o funil não está montado direito, não tem métrica de nada. Tem os indicadores, quer dizer, ele não. E ele sabe que ele não pode confiar. Então, quer dizer, ele olha para aquilo e ele fica 2, 3 meses para tomar uma decisão, porque ele tem que ficar revendo dados. Talvez dados seja o primeiro, ou se não for, quais são? Total. Assim, certamente e aí é princípios de administração, que não pode ser medido, não pode ser melhorado, assim, básico mesmo. Então, com certeza, acesso a dados. Né? Isso é algo muito importante. Segundo, a gente tem a tendência a complicar demais as coisas. Então, sempre parece que growth é essa ciência de foguete, que eu preciso ter uma plataforma, não sei o quê, a solução mágica, a ferramenta para as pessoas e para as empresas vem antes da estratégia. Né? Então, às vezes chega o cliente lá e fala, não, eu tenho essa plataforma que eu comprei. Eu falo, mas você não precisa dessa plataforma. Puta que pariu. Entendeu? A gente, inclusive, não vai usar essa plataforma. A gente vai começar testando de forma artesanal, medindo na mão os resultados para entender até se vale a pena ou não usar essa plataforma, entendeu? Então, a gente tem uma tendência a complicar muito as coisas e achar que growth são coisas muito complexas e não necessariamente. Porque a caixa fica mais bonita. Aí dá para cobrar mais. Não tenha dúvida nenhuma. Não é, não? Não tenha dúvida nenhuma. É o que eu vejo. Não tenha dúvida nenhuma. O pessoal complica pra caramba, lota de termo. Eu vejo nas apresentações dos especialistas, não vou nem colocar entre aspas aqui, mas especialistas em growth. Pô,
o pessoal leva para uma complexidade, aí quando a gente olha para 95% das empresas do Brasil, o cara ele não sabe o que é faturamento em lucro, sabe? Exatamente. Que aí também a gente vai, desculpa te interromper, mas vamos para um outro ponto que é o básico bem feito, né? Falta o básico bem feito. Então ele quer pular etapas do tabuleiro, quer pular casinhas do tabuleiro. Então o cara não tem os pixels configurados das tags das campanhas e quer montar uma campanha não convencional, super criativa. Pausa nisso. Aí vem a sequência da pergunta do dados. Quais são, então, esses? Esse já começou. O que primeiro medir? Porque quando você esteve lá com a gente, é isso mesmo. Eram 3, 4 coisas e foi aquilo que foi testado e medido e aquilo que deu resultado depois. Sim. Né? Sim. Quais são esses indicadores? Ou que nem, por exemplo, o cara no Pixel. Esse é um exemplo. Claro, você tem que estar configurada a jornada do consumidor corretamente junto aos gerenciadores de anúncios, senão o algoritmo não vai otimizar as campanhas como elas deveriam ser otimizadas, então você não vai ter os resultados que deveria ter. Isso é o básico. O básico é ter um site que performa em termos de performance mesmo, bem, seja rápido, leve, porque o Google hoje em dia está cada vez mais preocupado com a qualidade da navegação da internet como um todo, e se você não tiver um site que performa, que seja mobile friendly, que funcione direito no celular, cara, ele vai te penalizar. Né? Então são coisas, sim, você tem landing page que estejam integradas com o CRM e com as etapas do CRM bem desenhadinhas, que sejam relacionadas com o seu negócio para entender, o lead caiu, depois marca reunião, depois faz follow-up, coisas que são o estrutural. Se não tiver o estrutural básico, não adianta querer mirar na lua ali. Primeiro você constrói, cara, a plataforma de lançamento do foguete. Sacou? Depois você vai botar o foguete para poder subir. Não adianta você querer botar o foguete se você não tem o estrutural para lançar esse foguete. Então também tem essa característica, porque os gestores, o mercado fica olhando esses cases que são exceções e achando que, não, mas o Dropbox fez o programa de indicação e... Fala, cara, mas o teu produto é tão bom quanto o Dropbox, entendeu? Sabe, seus profissionais são tão geniais como o Chanelis, que montou o programa de indicação no Dropbox, cara, não são. Aí vamos entrar em outro ponto. Alguns predecessores para o processo de crescimento. Né? Então, se você não tem um negócio validado, cara, não adianta. Se você não sabe quem é seu ICP, cara, não adianta. Concorda? Então, assim, não adianta se você não tem retenção de clientes, se você não tem um NPS minimamente satisfatório, se você não tem indicação, que são alguns indicadores de retenção de cliente, de fit, de product market fit, cara, não adianta. Você pode passar o batom no porco, ele vai continuar sendo porco. Então, growth não vai transformar produtos e serviços medíocres em unicórnios. Cara, não vai, entendeu? Até porque crescimento não é só trazer cliente. Crescimento é encantamento, é entregar o que você se propõe, é nível de serviço, é retenção. Empresa que cresce é quem tem aquisição bem definida e quem tem retenção. Senão você tem, cara, a analogia do balde furado. Você está trazendo gente pra caramba e perdendo gente pra caramba. Ponto final. Então você vai ficar enxugando gelo, tendo que cada vez investir mais para crescer. E não é assim que as empresas crescem. Elas têm aquisição bem definida e retenção de clientes. Né? E a retenção de clientes nada mais é do que a comprovação que você está entregando um serviço de boa qualidade que gera valor real para o seu ICP, para a sua audiência, para o seu cliente. E essa questão que você falou da retenção é engraçado, porque a gente, se a gente olhar ele no funil clássico, né, nós estamos falando ali, vamos colocar tudo na mesma caixa, claro que tem a questão do CS, tá, mas é pós-venda, quer dizer, depois daquilo, né, depois de efetivar a venda. E aí a gente faz bastante pesquisa na nossa base, e a gente fez uma pesquisa sobre as etapas da venda, do funil, e o pós-venda era onde se investia menos tempo e dinheiro. Total. Não é? Cara, a retenção é a nova aquisição. Entendeu? E é engraçado porque... No entanto que a gente vê cada vez mais as empresas que já estão mais inseridas na questão de growth, o pessoal de CS assim, voltado para indicador, para número, né? Porque o CS não é mais só o customer care, quer dizer, não é só um cuidado. Ele olha para reativo, não é ele tá pegando reclamações. Não, ele olha para gerar novos negócios, Perfeito. Ainda mais quando isso vem muito da cadeia de tecnologia, de software as a service, porque é muito mais fácil você mapear os caminhos críticos, inclusive de uso das ferramentas. Então, você tem uma plataforma de e-commerce e o usuário criou uma conta e não ativou o meio de pagamento, ele não vai subir a loja, ele vai dar churn, ele vai abandonar o projeto. Então você consegue identificar, ele preencheu o caminho, ele conseguiu ativar o meio de pagamento, ele subiu as fotos, ele subiu a descrição, e o cara do CS consegue hoje em dia com dados falar,
até automações. Fala, se ele não preencheu essa informação, sinaliza amarelo para alguém ajudar ele, porque senão ele vai dar churn. E aí vai quebrar todas as unit economics ali do projeto. Então, hoje em dia, está se democratizando a importância de retenção de clientes. Tanto que a gente já vê funil borboleta ou funil ampulheta, que uma outra história começa quando o cara vira cliente. Que aí é uma de nível de serviço, encantamento, indicação, upsell, né, aumento de ticket médio, tudo isso que são relacionados a pós-venda. Você vendeu, mas começa uma outra história depois da venda. É um outro business, né? Sim, outro squad. sim, é land expand, né? Exatamente. Quer dizer, é um outro desenho que vem acontecendo muito, né? Mas assim, gente, parece, talvez o pessoal que está ouvindo e está vendo a gente, parece um assunto tão distante que... Gente, é distante da maioria, mas aí que vem uma outra pergunta. Muita empresa vem fazendo isso e você vai falar, isso aqui é coisa de empresa grande. Pior, a maioria das empresas que estão fazendo isso são pequenas, mas elas são o que o Lassans falou aqui no início, elas são ágeis, elas são rápidas. Aí eu quero uma pergunta. Então, growth é para quem? Cara, é para todo mundo, tá? Assim, sendo bem sincero, o Growth Team já teve clientes de todos os segmentos possíveis e imagináveis. Mas vamos lá, a própria origem ali no dia a dia, no tático do Growth, cara, surgiu Vale do Silício, anos 90 ali, as primeiras startups, garagens, as pessoas mais inteligentes do mundo, vamos ser sinceros, concentradas naquele curto espaço ali do Vale, com pouca grana, porque as startups quando começam têm pouca grana, precisando gerar a primeira atração sendo criativos e não convencionais, com os primeiros resultados e levantar investimento e dominar o mundo. Né? Esse é o moto do modus operandi aí das startups do Vale do Silício desde sempre. Então, eram empresas que eram pequenas empresas com poucas pessoas que precisavam fazer coisas talvez criativas e não convencionais para gerar resultado. Vou dar um exemplo. Eu adoro falar dela porque ela é sensacional. Uma cliente nossa, mentorada de e-commerce, que tem um pequeno e-commerce de produto pet. Tá? Pequeno e-commerce. Produto pet, que é a Precom Pet. Eu posso falar o nome dela porque ela adora, manda super bem, eu adoro falar dela também. Cara, é sensacional. Aí ela fez lá a nossa mentoria, a gente começou a dar várias ideias de como ela se diferenciar em relação aos big players. Vai querer competir com big player. Né? Os maiores são gigantescos, os players de pets por aí, você sabe, né? E vem comprando um atrás do outro. Exatamente. Só que, cara, nós, para os grandes players, somos um número no terminal do pessoal de atendimento, vamos ser sinceros. Né? E isso é uma força que o pequeno tem, que o grande não tem. De tratar o cliente como uma pessoa, como um ser humano de verdade, com nome e sobrenome. Né? Então, o que ela faz? Sempre que alguém compra um produto, ela grava um vídeo, ela manda uma carta, ela explica como que o cliente usa os produtos que estão sendo entregues, ela depois manda uma mensagem no WhatsApp perguntando o nome e a raça do cachorro, porque depois ela coloca isso no registro e passa a produzir conteúdo para aquela pessoa e de vez em quando manda mensagem do tipo, como tá Totó? Tô passando aqui só para saber como é que tá a Totó. Num nível do tipo de a pessoa comprar um produto e ela mandar mensagem e falar, eu vi que você comprou, mas esse produto não é o indicado para a sua raça e para o tamanho, para o porte do seu cachorro, o melhor é esse. Você não acha que de repente ia ser melhor trocar o produto, assim, num nível de atenção, de carinho? Cara, 50% dos clientes delas voltam todo mês. 50%, entendeu? Porque é um nível de atenção e é tudo artesanal. Ela não usou nenhuma plataforma de automação, nenhuma ciência de foguete, nenhuma engenharia mágica por trás. Pelo contrário. E ela consegue medir porque ela dá cupons, ela consegue ver quando o cliente volta, ela consegue ver o nível de recompra, que são coisas básicas no comércio eletrônico você consegue ver. E com coisas puramente artesanais. E que só dá para fazer numa escala pequena, porque não é tão escalável esse tipo de exercício. Mas funciona super bem no porte que ela tem hoje. E nenhum grande vai conseguir fazer isso. Nenhum. Quer dizer, então, tanto para empresas de tecnologia quanto tradicionais, growth é para todos. Se você falar, um cara do restaurante, se botar aquela
cartelinha que você marca ali, me dá... Clássico. E aí depois ele avalia se essas pessoas têm uma taxa de retorno maior ou diferente do que quem não tem essa caixinha. Ué, é um experimento, é um teste. Entendeu? Você pode ter 3 versões de panfleto na rua. Cada um com QR Code e um ramal diferente. Você vai validar qual é o que teve mais ligação, qual ramal virtual, e aí você vai saber, não, foi o panfleto A que foi o que funcionou melhor. Então agora vamos dar rollout e imprimir 22 milhões do panfleto A, entendeu? Então é essa cabeça de experimentação, não é a tecnologia, a complexidade por trás, é essa cultura e proatividade de teste, entendeu? Então, aí é muito legal, porque assim, aí tudo bem, hoje com vocês na Growth Team, vocês têm testaram pra cacete. Então, quer dizer, você bate o olho no negócio e já fala, cara, tem 25 coisas que eu vou testar aqui. Quem vai contratar alguém, enfim, qual que é o perfil? Porque assim, é o que você falou, é alguém curioso, né, e com pensamento de teste. Esse perfil, como seria? Como que eu contrataria alguém ou quem procuraria? Como profissional ou tipo de empresa, por exemplo? Porque talvez ele pode procurar a sua, mas eu sei que vocês trabalham no modelo de boutique aí, né? Que não é volume, vocês fazem isso. Mas o cara vai contratar. Ele é uma empresa pequena, média ali, ele vai, pô, eu gostei desse negócio de growth, realmente preciso testar. Porque esse seu início quebrou muito paradigma legal aqui. Quer dizer, o growth não é só em vendas e marketing, dá para você fazer em tudo. É uma cultura que você desdobra. É óbvio que, independente da empresa, tem que entender qual o contexto de qual... tem que ter um diagnóstico mínimo de dados ali para entender. Porque muitas vezes o cliente acha que é aquisição e quando a gente olha os dados e vê que a retenção de clientes dele é uma droga. Ele fala, cara, desculpa, você me procurou para fazer aquisição, mas a sua retenção de clientes é um horror. O teu problema não é da porta para fora, o teu problema é da porta para dentro. Entendeu? Então, e os dados nos trazem essa resposta. E aí a gente tem que falar, cara, desculpa, você contratou a gente para fazer aquisição, mas vamos mudar esse escopo. Entendeu? Não vai resolver o teu problema de aquisição, você vai continuar com o balde furado. Então a gente tem que olhar se é um problema de audiência ou se é um problema de produto. Porque pode ser as duas coisas. Pode ser que você tenha um produto que não é tão bom quanto você imagina e não retém seu cliente. Ou pode ser que você esteja mirando no perfil de cliente errado e que não tá adequado com o seu produto e vamos fazer testes de segmentações distintas e depois avaliar a retenção. Então, cara, não tem muito o perfil, porque quando a Growth é uma visão tão ampla que vamos partir do princípio que ele pode ser aplicado desde de instituições, cara, super simples, negócios locais de bairro, como eu falei, distribuindo panfleto, a, cara, empresas de capital aberto. A gente tem clientes que são unicórnios, empresas de capital aberto. Tem empresas que contratam a gente para ser um laboratório de experimentos, porque elas não têm braço e velocidade para conseguir internamente fazer tantos testes. Então a gente contrata a gente fica rodando o teste, e quando o teste funciona, a gente pega o pessoal e... Tá, esse aqui funcionou, coloca em produção. Acho que, então, um que com certeza, se tiver que escolher um clássico, claro, por todos os exemplos que você deu, é voltado para indicador, né? Tudo que você deu de exemplo aí tem que ter. Todo teste tem indicador inicial, indicador final, meta smart. Se não tiver, não dá para mensurar, tira da lista. Não vamos fazer esse teste. Vai perder tempo, energia e talvez dinheiro. A gente não vai saber se funcionou, se não funcionou. Então, deixa para lá. Não funciona. Aí você especificou e falou um negócio lá no início, né? Eu falei, ele falou que é fácil porque ele faz isso há 350 anos, né? Mas no final das contas não é difícil mesmo. Nem quer dizer, não é difícil em termos de... Não tem nenhuma caixa preta, não tem nenhum algoritmo místico e mágico. Não tem nada disso. Quando vocês põem a mão. Sacou? Não tem nada disso. Pelo contrário, inclusive a gente tende a ser muito transparente porque o cliente acha que tem alguma coisa mística e uma fórmula mágica. Fala, cara, não. Ele quer que tenha. Exatamente. Fala, cara, não tem nenhuma caixa preta aqui. O que tem é velocidade, consistência e criatividade. Então, se a gente vai fazer uma campanha, eu não sei se o melhor argumento vai ser economia, se vai ser a qualidade do seu produto, se vai ser escassez e exclusividade, se vai ser conveniência. São várias formas de se vender o mesmo produto, concorda? Agora, qual anúncio que vai funcionar melhor para a nossa audiência? Não tenho a menor ideia. Vamos rodar essas variações todas de anúncio, vamos ver o que funcionar melhor com indicadores reais nesses testes e quando a gente tiver indicadores reais e avaliar qual é o melhor resultado, aí a gente escala. Eu brinco que, cara, é muito legal porque esse tipo de método você tira muito do achismo da mesa, né? Assim, eu não preciso ser mais nenhum dono da verdade, tá ligado, Conselho? Assim, eu não preciso ser mais o especialista, o guru que vai falar que vai dar certo ou não. A solução pronta. Não preciso, cara. Assim, a minha opinião, na verdade, não serve pra nada. Nem a tua, sacou? Assim, pra falar a verdade. E isso é libertador, cara. É libertador, porque assim, a verdade
Tá nos números. A forma mais fácil de ter números é só fazendo testes e não rodando campanhas longas. Então, quando o cliente me pergunta, Rafael, isso vai funcionar? Eu falo, não tenho a menor ideia. Semana que vem a gente vê. A gente vai rodar o teste semana que vem. Se quiser, cara, aposta aí, eu aposto aqui, a gente vê. Mas tanto faz o que... Exatamente, tanto faz o que eu acho. Óbvio que com o track record, o nosso histórico, a gente tem alguma sensibilidade. Mas mesmo assim, eu não afirmo mais nada. E é tipo ótimo, porque, sacou? Eu não preciso ser mais dono de verdade nenhuma. Além do dos indicadores, é conhecer muito bem das ferramentas que proporcionam os indicadores. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo e aí eu vou pedir para você, para a gente até finalizar, mais 1 ou 2 cases aqui. Eu sei que você tem um monte de legais. Um, por exemplo, que você tem, que inclusive a gente usa lá e funciona pra caramba, que é o Eu Quero. Lá do então, essas sacadas que você tem, que são os hacks, né, que o pessoal fala, né? Essas, o hacks é o nome bonitinho para os pulinhos do gato, aquelas coisas que porra, por que não pensei nisso, né? Mas eu acho que isso vem também com o tempo de teste, né? Que você vai vendo muito. Então, aquele, por exemplo, funciona. Então, explica rapidamente, até para dar. Porque sempre a última dica aqui é uma dica prática, né? Até para o pessoal saber como funciona o do Eu Quero. E se quiser, fala de outra aí. Claro, case, claro. por favor. Porque, assim, eu sou o laboratório do Growth Team. Né? Como eu tenho um perfil com dezenas de milhares de pessoas, LinkedIn também, um mailing. Cara, tem uma galera nessa minha rede, eu consigo testar muita coisa. Então, eu fico vendo... Cara, conteúdo gringo, né? Porque vamos ser sinceros, é lá que a galera é mais criativa, mas até tanto capacidade técnica como própria criatividade estimula a criatividade. Então eu vejo o que está acontecendo muito lá fora. Se tem alguma coisa que eu falo, nossa, lançaram essa ferramenta aqui, pô, eu vou testar aqui no meu perfil, aí eu começo a brincar, fazer umas publicações, assim, um laboratório, quando o negócio funciona, eu falo, funcionou, aí vamos dar rollout para o cliente, agora eu passo para o cliente, porque eu já testei no meu ambiente de teste ali, agora vamos para a produção com o meu cliente. Isso é muito legal, e uma dessas foram as ferramentas de automação de Instagram, que são super recentes, né? Tem poucos meses que o Facebook e o Instagram liberou a API de automação oficial. Antes tinham as soluções oficiosas, mas que te colocavam teu perfil em risco. E é um ativo que você tem aquela rede ali. Então, eu nunca fui muito entusiasta. Mas, a partir do momento que eu vi soluções como o Mobile Monkey e o ManyChat automatizando isso conectados na API oficial, eu falei, pô, legal, vou começar a experimentar. Cara, e aí eu comecei a rodar teste no meu Instagram, que tem, sei lá, 30 mil pessoas, e tinha post com 1.200 comentários. Assim, da média de 30 comentários, mas por 1.200, 200, 700 comentários, usando esse tipo de publicação de alto engajamento, que aí tem características das publicações de alto engajamento, né? Para você pedir um call to action, quem quer receber esse material, quem quer receber essa oferta, comenta aqui, comenta quero, comenta liberdade, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ela já recebe automaticamente uma mensagem, ela entra num fluxo de conversa numa DM e, cara, dá para fazer coisas incríveis. Assim, eu consigo fazer captação de lead no Instagram, por exemplo, integrado com o meu Pipe Drive, integrado com o bot conversa de WhatsApp, integrado com o Mobile Monkey. Então dá para fazer um funil completo de aquisição de lead, cara, integrado com múltiplas plataformas e soluções, cara, numa conversa dentro da DM do Instagram, que até, sei lá, alguns meses atrás era impossível fazer. Mas olha que é uma sacada dessa, como por exemplo, funciona bastante. Só vai falar que é tão legal, foi tão legal, que eu estava testando com o Mobile Monkey me procurou. Porque falou, cara, você está usando de uma forma que a gente nem imaginava que dava para fazer do jeito que você está fazendo. É completamente diferente do que a gente... das nossas boas práticas aqui, a gente achou sensacional e, tipo, você não quer virar embaixador da Mobile Monkey aí no Brasil? Eu falei, pô, claro, vai ser um prazer, eu já uso vocês. Então, hoje em dia, eu sou, inclusive, parceiro deles, porque eles me procuraram, porque eles acharam, tipo, super inusitado a forma que eu tava usando a plataforma deles. Cara, e funciona absurdo. E, assim, isso é muito legal. A gente usa, olha o quanto que pode bastar, por exemplo, né, um custo de um lead, uma ferramenta no orgânico, né? No orgânico, material que você pode gerar, cara, eu quero, a gente usa muito. Exatamente. Funciona muito. Exatamente, cara. Horas e horas para tratarmos de assunto. Growth, velho. Growth dá para desdobrar ainda. É que nem esse aqui, ó. E eu sou suspeito, que eu adoro, né, cara? Eu sou suspeito para falar. O final desse papo aqui, lembra? É a geração de lead. Velho, geração de lead é mais 1 hora pra gente bater um papo aqui. Outbound, tudo isso, cara. E tudo é dado, entendeu? Eu escalei minhas empresas todas. Eu gosto de tracionar negócios do zero ali. Eu gosto desse desafio.
E normalmente eu começo fazendo tudo meio artesanal mesmo, entendeu? Assim, validando coisas do jeito artesanal, não escalável, porque converte mais, vamos ser sinceros, né? Se eu mando um e-mail específico para aquela pessoa que eu estudei tudo para ela sabe, né? Ela tem essa percepção que você fez especificamente para ela. Mas se você escala também, né, quando você escala, você aumenta o número de variáveis. Sim. Então, se o growth é parada do teste, se você tem 2 variáveis, é muito mais fácil controlar do que 65. Sim, então, assim, você vai validando por blocos, total, né, cara? Então, assim... Total. A gente não falou aqui, mas no fundo parte do processo é entender com esse diagnóstico inicial, aonde que está o problema? Se é um problema de aquisição, se é um problema de ativação, se é um problema de conversão. Então, você tem muito variável... Aí você vai focar, assim, a tua métrica de obsessão, você entra no e-commerce, se o cara tem 0,2 de taxa de conversão, fala, esquece aquisição, esquece retenção, a gente tem que ver o que está acontecendo para você ter uma conversão que a média é 1%, a tua está 0,2. Então, a nossa métrica de obsessão é rodar N testes para melhorar esse indicador. Depois que a gente trouxe esse para 0,8, para 1, para 1,2, aí a gente foca em outra métrica de obsessão, outra alavanca, outro ciclo de outros sprints de teste, entendeu? Então a gente tende a isolar uma variável e focar na melhoria daquela variável. Show de bola. Então, para encerrar, já que a gente falou tanto de growth, o que é, o que não é growth? Para tirar qualquer dúvida. Já falamos de um monte de coisa do que é. O que não é growth? Eu acho que se não tiver métrica... Assim, o growth é tão amplo que se a gente falar, campanha de performance é growth? Depende. Se você tiver com essa cultura de experimentação, testando campanhas em sprints curtos para depois fazer uma campanha mais pesada, talvez seja growth. Mas se você está criando uma campanha de 6 meses que você não testou antes, não é growth. Entendeu? Isso não é growth. Se você está rodando iniciativas que não são metrificadas, você fala, eu acho que isso funcionou, isso não é growth, porque growth você não acha, growth você tem certeza, porque o número está te dando certeza. Né? Então são essas características de iniciativas que às vezes as pessoas acham que estão fazendo growth, mas no fundo estão fazendo marketing digital normal aí, né? E não com essa pegada de experimentação e de velocidade de teste. Tá fazendo um teste por mês? Não tá fazendo growth. E de velocidade. Sacou? Acho que essa palavra aqui não está fazendo growth. Um marketing comum do que, por exemplo, quando você tem growth. Acho que para mim é velocidade. E é cultura isso, cara. É cultura. Cultural. Isso que é o mais desafiador, porque tem que empoderar as pessoas a terem ideias, a serem proativas, a trazer experimentos para a mesa. Não tem erro. Assim. Você fala, cara, growth não tem erro, tem aprendizado. Não funcionou por quê? Sacou? Então você não erra nunca, você aprende. Então, se tem erro, não é growth. Exatamente. Porque growth vira aprendizado, né? Eu sei o que... Você cataloga aquilo, gera aprendizado, depois quando você vai rolar um experimento parecido, você vai olhar aquele backlog lá e fala, não, peraí, isso aqui a gente tem que mudar porque a gente aprendeu no que não deu certo, né? Vamos nessa. E aí toca o barco. Deixa os contatos para o pessoal poder te achar aí, LinkedIn, Instagram. Claro, cara. Rafael Lassance com PH, né? Rafael com PH, Lassance Lassance, mas eu brinco porque pode digitar errado o meu nome que não tem problema. Pode digitar errado no nome, 23 anos que a minha pegada digital ali tá no Google, o Google tem memória incrível. Então, cara, é só digitar Rafael Lassance, certo ou errado você me encontra. Tem o Growth Team, e a maioria dos meus perfis estão no @rlassance. E aí também me encontra que eu publico bastante coisa. Tem geral. Irmão. Caramba. Eu que agradeço. E o pessoal deve ter gostado pra caramba, deve ter ficado um pouquinho de dúvida, normal, porque isso aqui é um assunto que gera, então assim, pode procurar o Rafa lá. E quem for estar na imersão do Sales Club, aí vai ouvir 4 horas de conteúdo. No domingo, mentoria. Exatamente. É outro exatamente. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, início, porque é muito legal a gente poder trazer isso, porque tem muita gente que ela nem sabe que existe, né? Um negócio que a gente já vê na pele, que transforma a empresa. Então, e tem muita gente que já tem essa cultura que já faz sem nem saber que está fazendo, entendeu? Porque já isso está no sangue das pessoas. Né? Mas quando você entende o que é o framework do negócio, você controla. Aí você fala, então é isso. Tanto que muitas vezes eu falo de growth, que eu falo, caramba, então eu sou um growth hacker, porque o cara já faz isso, já tem essa cabeça. Muda até lá no LinkedIn. Show de bola. Obrigado, viu? Tamo junto, obrigado você que escutou a gente aí e acompanhou também aqui no nosso canal do YouTube, todo o nosso podcast Sales Club. Né? Aqui, papo de vendedor, papo de empreendedor, direto, sem enrolação e muita prática. Até o próximo. Valeu!